Olá, hoje na TV Atualidades nós falaremos mais uma vez com o professor Aldemiro Dantas, direto de Manaus. Ele vai comentar com a gente uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho sobre um pedido de indenização por atraso no salário. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Passaremos as perguntas. A primeira é a seguinte: segundo a decisão do TST, não são todos os casos de atraso no pagamento que garantem a indenização. Como podem ser identificados os casos onde há e onde não há o direito à indenização, professor? Bem, o que o TST tem entendido e deixou claro nessa decisão é que só vai haver dano moral quando for provado que, como consequência desse atraso dos salários, ocorreu o efetivo constrangimento, a situação vexatória, o sofrimento do empregado. Por exemplo, se em virtude desse atraso salarial ocorreu, por exemplo, o corte do telefone, ocorreu o despejo por falta de pagamento do aluguel, ocorreu o atraso nas mensalidades da escola dos filhos, né? O nome foi incluído no SPC, no Serasa, porque deixou de pagar algum empréstimo. Então, seria, nesses casos, segundo o TST, haveria esse dano moral. O problema todo está no seguinte: o TST entende que deve ser efetivamente provada a ocorrência do constrangimento ou dessa situação vexatória, de sofrimento. E me parece que é aí que está o X da questão. Bom, a segunda pergunta, professor Aldemiro, é o seguinte: o dano moral, ele pode ser definido como um sofrimento da pessoa? Como seria possível provar o sofrimento, já que isso varia de pessoa para pessoa? Pois é, exatamente esse que é o X da questão. Na verdade, veja só, nós podemos conceituar o dano moral não como um sofrimento, mas o dano moral é definido assim: é a grave ofensa aos direitos da personalidade. Direito da personalidade, direito à integridade física, integridade moral, integridade psíquica, direito à imagem, direito à privacidade, à intimidade, etc. Né? E realmente seria um absurdo que se pretendesse provar o sofrimento, pois a reação de cada pessoa à mesma situação é diferente a reação de outra, né? Ora, se fosse necessário provar o sofrimento em si mesmo ou o constrangimento, vejam só, a pessoa que chorasse mais na frente do juiz, aquela que ficasse ruborizada de vergonha, essa aí teria direito a uma maior indenização. Aquela pessoa que não demonstra externamente a sua reação, em contrapartida, não teria indenização porque não demonstrou que sofreu. Claro que não pode ser assim. Como é que deve funcionar? O que se aponta é que o que deve ser provado não é o dano em si mesmo, não é o sofrimento que deve ser provado. O que se prova é o fato capaz de gerar esse dano, capaz de provocar esse sofrimento. E aí, provado esse fato, o juiz faz a seguinte avaliação: essa pessoa que sofreu, que esse fato está provado, ela é hipersensível ou realmente esse fato que aconteceu, que está provado, é capaz de agredir de modo insuportável os direitos da personalidade de uma pessoa mediana, é capaz de provocar, o sofrimento em uma pessoa normal, em uma pessoa mediana, né? Em termos técnicos, a gente pode dizer assim: o dano moral é in re ipsa, ou seja, nesse sentido, eu não preciso provar o dano moral diretamente, eu provo o fato. E desse fato, o juiz vai avaliar, o fato tem que ser provado, claro, mas desse fato é que o juiz vai avaliar se houve ou não dano moral. Ok, professor, para concluirmos, o dano moral ele decorre automaticamente do descumprimento do contrato. O empregador descumpriu o contrato não pagando o salário. Só isso já é suficiente para ensejar o dano moral? Ah, não, sem dúvida que não. Pode muito bem haver o descumprimento de um contrato sem que haja a ocorrência de dano moral. Basta eu pensar no seguinte: num contrato de locação de imóvel, por exemplo, o inquilino deveria pagar o aluguel no último dia útil do mês. Só que ele pagou 2 dias com atraso. Ele poderá incidir em multa, se tiver prevista, na correção monetária, nos juros, mas não há dano moral nesse atraso de 1, 2 dias no pagamento do aluguel. Mesmo no salário, se a gente pensar assim, o empregador deve pagar o salário até o 5º dia útil do mês subsequente. Salário de abril até o 5º dia útil de maio, e assim por diante. Vamos imaginar que, em vez de pagar no 5º dia útil, o empregador pagou 1 ou 2 dias depois. Isso, eventualmente, ele nunca havia atrasado, um certo mês ele atrasou. Ora,
Esse atraso eventual é um descumprimento do contrato, mas é claro que isso não dá dano moral. O empregador paga 1, 2 dias depois, isso por si só, em geral, não vai dar origem a esse dano moral. Só que é o seguinte, nesse caso que o TST decidiu, o corte nos salários, o atraso nos salários foi da ordem de 80% do valor do salário, ou seja, é um valor bem significativo. E a gente deve lembrar o seguinte, o empregado, em regra, é no salário que ele tem a sua única fonte de renda. É do salário que ele paga o seu aluguel, que ele paga a conta de luz, que ele paga a conta de telefone, a escola dos filhos, que ele coloca a comida na mesa e por aí vai. Ora, logo, vejam só, se foi provado, né, que houve esse atraso do salário, no caso, 80%, é razoável, é mais do que razoável até, supor o seguinte, esse empregado não teve como pagar tudo isso, alguma coisa ele atrasou. Ou ele atrasou a mensalidade na escola dos filhos, ou ele atrasou o aluguel, o telefone, alguma coisa, com certeza ele não conseguiu pagar, porque o salário dele não veio todo. E aí que está. Ao contrário do que decidiu o TST, o que eu penso é o seguinte, o dano moral pode ser presumido sim, porque olha só, se foi provado o fato que tem potencial para gerá-lo, no caso, esse atraso de 80% dos salários, o juiz examina a situação e vai ver o que é comum. É comum que esse atraso do salário, o ordinário, que esse atraso do salário leve ao atraso do pagamento das contas? Parece-me que sim, né? Porque a imensa maioria dos empregados só tem desse salário a sua fonte de renda. E eu lembro o seguinte, o ordinário deve ser presumido, ou pode ser presumido pelo menos. Já o extraordinário, esse sim, esse tem que ser provado. Quer dizer, no mínimo, haveria uma inversão no ônus da prova. Quer dizer, o empregador é que teria que provar que não houve danos morais para o empregado, né? Eu só vou finalizar dizendo o seguinte, na jurisprudência atual, nós temos inúmeros casos, inúmeras decisões onde há condenação por danos morais porque atrasou o pagamento da indenização de um seguro de automóvel, porque houve atraso no conserto de um celular defeituoso, e por aí vai, muita coisa nesse sentido. O celular nem foi no conserto, ele estava com defeito mesmo, e há danos morais. Muito bem. É claro que na vida moderna não se pode negar a importância de um celular, de um seguro de um veículo de automóvel, do automóvel em si mesmo, claro. Mas veja, o absurdo da situação é imaginar o seguinte, que esses bens, o celular e o automóvel, eles devam receber proteção superior aos salários. É isso que não faz sentido, porque quando se defere esses danos morais, reparação dos danos morais, por causa de um celular defeituoso, e se nega essa mesma reparação de danos por causa do salário em atraso, na verdade, o que eu estou dizendo é que esse celular deve ter uma proteção jurídica maior do que o salário. E é nesse ponto, na minha opinião, que reside o absurdo, o equívoco na decisão do TST. Tá? A mesma coisa do automóvel, importantíssimo, mas eu não posso imaginar que o atraso no pagamento da indenização do automóvel seja mais grave, afete mais a moral do empregado do que o atraso nos salários de onde esse empregado tira a sua sobrevivência. Quer dizer, e aí eu novamente vou concluir que o automóvel é mais importante do que o salário, o que, mais uma vez, me parece absurda. E sendo absurda a conclusão a que se chega, parece-me que está claramente demonstrada que a decisão do TST foi um equívoco, tá? Basicamente era isso. Tá certo, professor. Mais uma vez agradecemos a participação do senhor na TV Atualidades. Muito obrigado, eu que agradeço. E mais uma vez coloco à disposição do amigo que está nos assistindo o meu e-mail para qualquer contato, qualquer dúvida, ardj@uol.com.br. Um abraço.